Olá, meus irmãos. Hoje nós trataremos mais um assunto sobre ética, comportamento, moral, cultura e como temos feito até aqui, nessa série de estudos. E hoje falaremos sobre traje, sobre vestimenta. Esse tema é muito tranquilo no sentido de que a Escritura Sagrada traz ali alguns princípios claros de como devemos nos vestir. A ênfase maior é quanto às mulheres, porque as mulheres elas possuem a capacidade de seduzir o homem com o seu corpo. E a roupa que deveria cobrir, porque é exatamente isso que o Senhor Deus faz lá com os nossos primeiros pais, ele tira o couro, esfola alguns animais, retira o couro e cobre os nossos primeiros pais. Portanto, aquilo que deveria cobrir hoje, as pessoas elas utilizam para revelar, para descobrir, para insinuar na área da sensualidade. E a mulher ela possui muito mais capacidade que o homem para isso. Claro que esses textos e esses princípios também se aplicam ao homem, mas muito mais às mulheres, porque têm com o seu corpo um poder maior de sedução. É por isso que eu quero trazer aqui 4 princípios que a Escritura Sagrada fala acerca da vestimenta. O primeiro princípio é que a roupa ela demonstra o sexo a que aquele que a veste pertence. Nós sabemos que existe o sexo masculino e o sexo feminino. A roupa, então, ela deve determinar isto, e com bastante clareza. Significa dizer que uma pessoa vista de costas, ela não pode ser confundida. Você olha e diz assim, aquilo é um homem ou uma mulher. Isso não pode acontecer. Mas a roupa, ela vai sim mostrar em primeira mão o sexo daquela pessoa, se é um homem ou se é uma mulher. A Escritura Sagrada, portanto, proíbe que homens se vistam como mulher e que mulheres se vistam como homens. Esse é o primeiro princípio que encontramos na Escritura Sagrada e isso está em Deuteronômio 22:5, que diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então esse é o primeiro princípio da Escritura Sagrada com relação à vestimenta. O segundo princípio que nós encontramos na Bíblia é que o interior da mulher é muito mais importante que o seu exterior, em termos de estética, de beleza. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, quando ele fala sobre a esposa, sobretudo aquela que é casada com um homem que não obedece à palavra de Deus, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, a pessoa interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, antes das pessoas, principalmente as mulheres, se preocuparem com a sua beleza exterior, cabelo, a roupa, maquiagem, é tudo lícito, desde que seja para a glória de Cristo é lícito. Mas antes dela se preocupar com isso, ela tem que se preocupar com o seu interior, com aquilo que é visto por Deus, porque Deus vê o interior. É por isso que lá em Provérbios 31:30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então o temor do Senhor é algo que vem de dentro. E é claro que se torna causa das suas atitudes diante de Deus e dos homens. Mas esta mulher, ela precisa, antes de se preocupar com a sua beleza exterior, se preocupar com a sua beleza interior. O terceiro princípio que nós temos aqui é a modéstia e bom senso. Em outras palavras, é aquilo que eu disse na aula sobre a cirurgia plástica. É preciso que façamos uma diferença entre ser atraente e ser sensual. As pessoas, homens e mulheres, e principalmente as mulheres, elas podem sim ser atraentes no sentido de ter uma roupa bonita, que realça a sua beleza facial, né? Arrumando o cabelo, uma maquiagem moderada, sem dúvida nenhuma que isso daí deve ser feito. Isso glorifica também ao nosso Cristo, porque as pessoas vão olhar, nossa, que pessoa bonita, que pessoa elegante, e sabe que aquela pessoa ela é piedosa, ela é serva de Deus, como isso é lindo. Mas
Muitas pessoas, sobretudo muitas mulheres, até mesmo dentro das igrejas, confundem o ser atraente com o ser sensual. E aí utiliza a roupa para a sensualidade. E isso é pecado. São pessoas que o comprimento da saia ou do vestido é um problema. Quando sentam, ficam esticando, porque é terrível. Os decotes, a costa nua, enfim, as mangas cavadas aqui, essa parte, e é preciso ter muito cuidado com isto. A Escritura Sagrada em 1 Timóteo capítulo 2, 9 e 10 dizem assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Veja como Paulo ele constrói aqui o que deve, de fato, direcionar uma mulher para se vestir. E volto a dizer, os homens também, mas aqui se aplica muito mais às mulheres. Dizem que deve ter traje decente, modesto e com bom senso. Está aqui, essa é a tríade. É decência, modéstia e bom senso. É isso que a mulher deve se preocupar. Quando ela coloca uma roupa e se olha no espelho, ela não pode olhar e dizer assim, nossa, como essa parte do meu corpo está sendo ressaltada, todo mundo vai ver e tal. Isso é pecado. Paulo diz que a mulher crente, ela tem que ser absolutamente discreta. Inclusive, Paulo até repete algumas aplicações práticas de Pedro, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestuário dispendioso. O que deve de fato vigorar são as boas obras, que é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Piedade aqui é uma vida que agrada a Deus. Piedade aqui é uma vida que glorifica o Senhor, glorifica Cristo. As pessoas precisam entender, e sobretudo as mulheres, que elas devem adorar a Deus e glorificar a Cristo com a sua roupa, onde quer que ela esteja. Não é só na igreja, não, no culto, mas onde quer que ela esteja. Desde fazer ginástica, a ir para o shopping, a passear, viajar, não importa. A mulher, ela precisa glorificar a Cristo e ela precisa adorar ao Deus Todo-Poderoso com a sua roupa. É isso que Paulo está dizendo aqui, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, que dizem glorificar a Cristo. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós devemos glorificar a Cristo com a nossa roupa. Isso é claro, isso é direto, é o que a Escritura Sagrada está dizendo. Até porque, como um quarto princípio da Escritura, lá em Provérbios 11, 22, tem uma expressão que deve calar o nosso coração, principalmente das nossas irmãs, principalmente das mulheres que professam ser piedosas, que professam ser de Deus, que professam glorificar a Cristo. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Provérbios 11, 22. Viram? Você tem ali uma joia, né? Uma joiazinha de ouro, ouro puro, mas ela está incrustada no focinho imundo, sujo, cheio de secreção, lama de um porco. E veja, o que vai se ressaltar? Ora, até se ressalta a presença daquela argola, mas o todo é pior. O todo do porco é pior. Uma mulher que não tem discrição na sua roupa. E aí é claro que aqui também se envolve o comportamento, mas eu quero aplicar diretamente à roupa. Ela é como uma joia preciosa num focinho de porco. É um desperdício. É uma desvalorização. A mulher formosa, ela deve valorizar a sua beleza quando ela se apresenta como uma mulher piedosa e quando a sua vestimenta é uma vestimenta que glorifica ao nosso Deus por meio de Cristo Jesus. É interessante que a roupa na Escritura Sagrada, ela possui um significado muito lindo. Por exemplo,
fala-se que a Escritura Sagrada revela-nos, melhor dizendo, que na eternidade nós teremos roupas brancas, roupas que demonstram a santidade, sem nenhuma impureza. Viram só? O próprio livro do Apocalipse fala da vestimenta do Cordeiro, do Cristo Todo-Poderoso. Fala de como ele estará diante dos nossos olhos. Não é à toa que João, ao descrever a Cristo, vai falar sobre isto. A vestimenta ela é muito importante. Ela há de nos identificar diante do Senhor. Então, da mesma forma como no futuro nós teremos esta vestidura branca, puríssima, diante do Senhor, da mesma forma temos que ter os desdobramentos aqui nessa terra. A roupa deve nos identificar como servos e servas de Deus. Mulheres, sua roupa deve, com o silêncio dos seus lábios, revelar que você é uma mulher de respeito, uma mulher séria, uma mulher discreta, uma mulher modesta, uma mulher de bom senso, e aí culmina com a mulher piedosa, ou seja, a mulher que é serva de Cristo, a mulher que é serva do Senhor. Assim como nós ganharemos vestiduras de Cristo para colocar sobre nós, quando estivermos diante do Senhor, da mesma forma que devemos nos vestir conforme a Escritura Sagrada nos ordena. Portanto, era isso que eu tinha a dizer sobre veste, sobre vestimenta, sabendo que a vestimenta ela nos identifica. Como exemplo, eu posso falar sobre o bombeiro. Quando você vê um bombeiro fardado, você sabe o que ele faz. Quando você vê um médico de jaleco branco, estetoscópio aqui no pescoço, você sabe o que ele faz. Você sabe quem é. Quando um general ele está com a sua roupa, ele é identificado pela sua vestimenta, pelas suas estrelas. É disso que estamos falando. A roupa, ela identifica quem somos. É por isso que a roupa ela precisa identificar que nós somos servos de Deus, que nós glorificamos a Cristo. É por isto que devemos ter todo o cuidado para glorificar ao Senhor, exaltar ao nosso Deus, também com o silêncio dos nossos lábios, apenas com a nossa aparência exterior, a roupa, que sim, deve ser atraente, bonita, elegante, limpa, bem alinhada, sem dúvida nenhuma. A Escritura Sagrada não está dizendo aqui que devemos ser relaxados, uma roupa amassada, uma roupa desalinhada. Não. Podemos andar de maneira bem alinhada, bonita, de forma atraente, mas nunca de maneira sensual. Portanto, esses são os 4 princípios que eu quero trazer aqui para vocês nesta aula. A roupa demonstra a que sexo nós pertencemos. O interior é muito mais importante do que a beleza exterior, porque Deus olha para o nosso interior. A modéstia e o bom senso devem prevalecer, devemos ser atraentes e não sensuais. E por último, como podemos, aqui, melhor dizendo, pode-se comparar uma mulher indiscreta, né? E aí, como nós vimos, a joia de ouro no focinho de porco. Meus irmãos, essa é a nossa aula de hoje e na próxima semana aqui nos encontraremos, se o Senhor Deus quiser. Até lá e que Deus os abençoe.